Fala QAs, devs e amantes de tecnologia. Sou José Mário, sou analista de testes, analista de QA com ênfase em automação de testes e pai. Se vocês ouvirem, algumas vezes eu escutar meu filho falando, mas é que faz parte da nova realidade que nós estamos vivendo, que home office com o filho ao lado, gravar vídeos com o filho ao lado, enfim. Eu criei esse canal, o Descomplique QA, pelo seguinte: eu vejo que existe um déficit muito grande de QAs, principalmente de testes automatizados, criador de scripts de testes automatizados. Eu vejo que eu recebo vagas, recrutadores mandam mensagens assim todos os dias pelo LinkedIn, às vezes pelo WhatsApp, e sempre eles me falam, eu falo, eu não tenho interesse no momento, eu tô feliz na empresa que eu tô focado nessa nova empresa que eu tô trabalhando no momento, nesse novo projeto, nesse novo desafio. Daí eles sempre me falam a seguinte questão, a segunda pergunta eles fazem: você conhece algum outro QA que esteja disponível? Eu respondo não, porque realmente não conheço nenhum outro tester, analista de testes, QA, que esteja disponível nesse momento no mercado. E eles me falam a mesma coisa sempre: eu não consigo encontrar outro QA, não consigo encontrar outro analista de testes. Estamos procurando, às vezes meses, e não encontro. Então eu resolvi criar esse canal para auxiliar. Eu sei que tem muitos devs que às vezes querem entrar na área de automação de testes, querem entrar na área de testes. Muitos testes manuais que trabalham com testes manuais querem entrar na área de automação, mas tem medo. A maioria dos testers manuais que eu conheço tem medo de automação. Vê a automação como um bicho de 7 cabeças, como impossível de se conseguir, que precisa ter um grau de desenvolvimento muito alto para você entrar na área, entrar no mercado. E eu quero ensinar de uma maneira descomplicada. Por isso, eu dei o nome do canal de Descomplique QA. Só que eu vou fazer uma linha de raciocínio para começar a entrar em automação. Primeiro eu quero, como posso dizer assim, ajudar quem não está na área de testes, entrar na área de testes. Eu acredito que a porta de entrada é teste manual. Você tem que passar por teste manual para você entender um processo de teste, para você entender a metodologia de teste, entender o que se espera de um resultado de testes, como abrir um bug assertivo, um bug que seja passado para o desenvolvedor, que o desenvolvedor veja fácil, que seja fácil para ele entender e achar a linha de código que está com problema. Eu trabalhei com alguns testers que eles abriam exatamente assim um bug: impossível cadastrar um usuário no sistema. Várias coisas podem dar erro. Pode ser um erro na API, pode ser um erro de dados, pode ser que o sistema não esteja mostrando que o usuário está ali dentro, mas ele está no banco de dados. Então isso não é um assertivo. Isso é dificultoso para o desenvolvedor e o pior, demora muito o desenvolvimento. Hoje a gente pensa em ágil, em desenvolvimento ágil, teste ágil. Isso é totalmente ao contrário. Então eu vou começar o seguinte, falando sobre as metodologias de testes manuais, como realizar um teste manual, como realizar um teste manual assertivo e como passar um bug para o desenvolvedor, que seja um bug que esteja bem esclarecido e de uma maneira que seja fácil do desenvolvedor poder resolver. E também, por último, como você conversar com o desenvolvedor. Não é fácil, não é fácil ser tester. Eu vejo muitas empresas que trabalhei, não a que eu estou agora inclusive é maravilhoso, não tem esse problema com ninguém. Tem aquela metodologia, aquele pensamento de equipe. Mas já trabalhei em empresas de teste que parecia que era o desenvolvedor versus o QA. O QA era vamos dizer assim, o grande vilão do desenvolvedor. E ao contrário, o QA, ele está para auxiliar o desenvolvedor. O desenvolvedor não tem a obrigação de passar por todos os casos de testes. Ele não tem a obrigação de passar por todos os cenários. Ele tem que estar bom o suficiente para passar para o QA. Para o QA poder fazer todos os cenários e poder encontrar bugs.
Encontrar o que o desenvolvedor não pensou. Porque o desenvolvedor, quando ele desenvolve, ele sempre vai pensar o caminho feliz. Quando ele cria um teste unitário, ele cria um teste unitário para o caminho feliz. Primeira coisa que eu quero deixar claro. Teste unitário não é o QA que faz. Se você é QA e faz teste unitário, você é mais desenvolvedor. É o desenvolvedor que faz o teste unitário. E isso tem que ficar bem claro para todos. Que não é o QA que faz o teste unitário. O desenvolvedor ele faz o teste unitário com o caminho feliz, sempre. Porque ele criou, ele sabe o caminho feliz. O QA, eu sempre digo que é o seguinte, ele tem o pensamento do usuário com a técnica do desenvolvedor. Ele pensa aquele impensável que o usuário faz, que o usuário, ele... É aquele negócio que eu falo. Eu vou colocar um volante no carro, todo mundo vai saber que o volante é para usar com a mão. Pode ter certeza que o usuário vai lá e vai colocar o pé para usar o volante. Porque é usuário, não tem o porquê, porque ele é usuário. Então o QA, ele é um usuário, um pensamento de usuário, mas com a técnica do desenvolvedor, com a expertise do desenvolvedor. Então eu quero começar, antes de tudo, o primeiro vídeo, falando um pouco sobre mim, para vocês entenderem a minha trajetória e como eu cheguei até aqui. Eu iniciei em 2011 como suporte técnico, numa empresa de relógio pontos e catracas. Eu dava suporte a hardware, suporte a software. Eu era um suporte interno, aquele de atender telefone e tal. Numa época que, para você falar pro usuário, acesse tal site, abaixe o TeamViewer para mim. Para eu acessar remoto, era muito difícil. Questões de suporte que eu resolvia, por exemplo, vocês vão achar engraçado, mas o usuário dizendo que o relógio não estava se comunicando com o sistema, e você vê IP funcionando, tudo funcionando, e não encontrava o relógio mesmo, estava um ping, não localizava o relógio ponto. Chegava na empresa do cidadão, do usuário, o relógio ponto estava desligado da tomada. Então são várias coisas que vai te moldando. Eu trabalhei com suporte por um bom tempo. E era uma empresa que não era tão legal. Era uma empresa familiar, onde eu via que não tinha chance de crescimento. Não ia conseguir crescer muito. O que eu comecei a ver? Preciso fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa do gênero. Fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhando em suporte técnico. Aí vem minha primeira dica que eu vou dar para vocês. Se você está na faculdade de análise e desenvolvimento e tem um emprego, faça estágio. O que eu fiz? Eu já tinha um filho e um enteado. E tinha um salário legal. Eu entrei como suporte técnico interno, virei suporte técnico externo e depois virei chefe de suporte técnico. Eu era o gerente de suporte. Só passando assim por cima, assim, antigamente suporte técnico era muito complicado de ser. Era impossível você acessar a máquina do usuário. Não existia isso, não existia. Você tinha que pegar e era suporte por exemplo, de software de relógio ponto. O cara me ligava e falava: José, eu tô com um usuário aqui que ele trabalhou, um funcionário que trabalhou das 7 da noite até as 3 da manhã. Tá dando 13 segundos mais de adicional noturno 50%, 23 segundos a mais de adicional noturno 80% e adicional 100% não tá dando nada. Tinha que dar 3 horas. Caraca, como é que eu vou saber o que ele fez de horário? E aí você vai começando a pegar a manha, que é você abrir o sistema, inserir os mesmos horários do usuário no sistema, para você reproduzir o erro. Isso já era o que o QA deve fazer, um teste manual deve fazer. Reproduzir o erro. Beleza. E fui ficando, era uma empresa familiar, virei gerente de suporte e já ganhava um salário legal, ali 1.500, 1.600, para a época muito bom. Comecei a fazer faculdade e pensei, vou sair do emprego, tenho dois filhos. Vou sair para ganhar no estágio, porque naquela época ganhava R$800, R$900 de estágio. Como que eu vou fazer isso? Não tenho como. O que eu fiz? Fiquei trabalhando na mesma empresa e fazendo faculdade. Resumo da obra: terminei a faculdade, entrei
sem saber nada, saí sabendo muito pouco. Saí sabendo, lógica de programação, algoritmo, um pouco ali de C Sharp, mas muito pouco, um pouco de PHP, mas também muito pouco. E pensei, fudeu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não sou desenvolvedor? O que eu vou fazer? Pra mim, na faculdade, isso é um erro que eu vejo nas faculdades, é o seguinte, não mostrar o quão é grande a área de TI. O quão é grande, você não precisa ser só desenvolvedor. Você pode ser um PO, você pode ser um agilista, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um QA. Então, o que aconteceu? Eu, terminando a faculdade, isso no último período, tive meu segundo filho, né? Que tinha um filho, um enteado, meu segundo filho. Ele nasceu com glaucoma congênito, que é esse que vocês vão ouvir de vez em quando ele gritando aqui falando. Ele nasceu com glaucoma congênito. Então, foi o início. A gente descobriu ele com 10 dias. 10 dias a gente acordou de manhã, os dois olhos dele estavam brancos. Aquele desespero, e no início, muita cirurgia, uma cirurgia atrás da outra. Era o dia inteiro no Hospital de Clínicas de Curitiba com ele. E fui demitido da empresa que eu estava há anos trabalhando. Que o chefe era meu amigo, os filhos eram todos meus amigos de infância. Estava sem emprego, não tinha feito um estágio, sabia bolhufas de desenvolvimento. O que eu vou fazer? Aí foi o momento que eu desisti realmente da área. Desisti da área de tecnologia. Com a minha esposa, ela sempre foi muito boa na cozinha. Começamos a fazer salgado para vender na rua. Sabe, com porta-mala, abrindo porta-mala, vendendo salgados. E eu comecei a vender em construções, 5 horas da manhã, chegando, vendendo salgado. Dava um troco legal, gostava. E eu tive a ideia, eu moro muito perto da UTFPR, da Ecoville, aqui em Curitiba. Eu tive a sacada de vender ali na faculdade. Tive uma sacada legal até que começou a movimentar muito, que era R$1,50 um copo de café e um cigarro solto. E nesse um copo de café e um cigarro solto, eu tive o prazer de conhecer, se ele estiver vendo, muito obrigado, Rafael Kulig. Ele fazia engenharia. E eu contei minha história para ele, ajudei ele em alguns trabalhos que ele tinha com Python, principalmente no início. E ele falava, Zé, mas por que você não está na tua área? Daí ele falou para mim, por que você não entra na tua área? Por que você não trabalha na tua área de analista de desenvolvimento, desenvolvedor de software, área de TI, que você se formou, você gosta? Eu falei, eu amo, mas eu tenho medo. Eu não fiz estágio, acho que não vou conseguir ser um desenvolvedor. E aquilo que ele falou ficou na minha cabeça. Eu tô vendendo, não desmerecendo nada, mas eu tô vendendo salgado na rua. Sou um analista, desenvolvedor, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, formado. Poderia estar trabalhando na área que eu escolhi, na área que eu amo desde sempre, e estava fazendo outra coisa, porque eu pensava que não ia conseguir entrar. Essa época meu filho já tinha diminuído em médicos e hospital, então já dava para voltar a trabalhar. Falei, vou mandar currículos. No primeiro currículo que eu mandei foi para Top Data, uma empresa de relógio de ponta e catraca. E eu fui para me candidatar para uma vaga de júnior desenvolvedor. Fui fazer entrevista, beleza, conversei, fiz a prova de desenvolvimento. Prova mamão com açúcar, achar entre 10, de 0 a 10 os números pares, onde quer ser alocado na memória tal coisa, onde sabe aquelas provas de faculdade mesmo, bem simples, de algoritmo assim. Beleza, eu consegui passar da primeira etapa da entrevista e fui conversar com o gestor, que eu tenho muito que agradecer ao Cleverson. Ele, conversando comigo, ele falou, pô, você tem uma prática, trabalhou anos de suporte técnico de relógio de ponta e catraca, e lá também uma empresa de relógio de ponta e catraca, e softwares de relógio de ponta e catraca. Ele falou assim, você não quer trabalhar de tester? De técnico de testes? Eu falei, cara, quem tá na chuva tá pra se molhar, tô duro, não trabalho na área, vamos embora, vamos ser técnico de testes. Cara, agradeço a Deus por isso. Deus não faz nada errado. Deus sabe tudo o que faz na nossa vida. Deus sabe o que é melhor para você. Porque aí eu não tinha ideia que existia uma área de testes. Eu não tinha ideia.
Até por isso que eu criei esse canal, para poder mostrar que existem muitas áreas, quando você está fazendo análise, desenvolvimento, ciência da computação, que você pode seguir sem ser desenvolvimento de software. As pessoas focam muito em desenvolvimento de software, mas é uma área muito grande. Então, eu entrei nessa área de testes que até então não tinha ideia. E lá dentro eu conheci o cara que mudou minha vida, que se chama Josafá. O cara trabalha há uns 18 anos como tester manual. Pense há um tempo atrás, isso, pessoas trabalhando como tester manual há 18 anos atrás, com um tester, só teste. E é impensável isso, pra mim era uma coisa muito louca. E ele tinha uma ideia de testes que era uma coisa tipo, eu às vezes falava, Josa, eu acho que eu terminei aqui essa homologação, que era uma área de homologação. Terminei essa homologação, não tem mais bug. Ele falava, Zé, faça tal coisa, vê se não vai dar um bug. Cara, dito e feito, dava um bug. E ali com ele eu aprendi métodos de testes, como criar um cenário de teste. Ele sempre me dizia, cara, perca 2 dias que seja, criando um roteiro de testes, um plano de testes e um cenário de testes. Você vai ganhar 10 dias no final. Se você perder esses 2 dias, você vai ganhar 10 dias no final. E ele só testava manual. Ali é só teste manual. E ele tinha uma coisa que eu quero ensinar pra galera de teste manual. Testes, por exemplo, de aplicativos desktop. Ia ser uma nova versão, o que ele tinha? Várias bases de dados, que ele sabia o que esperar. Por exemplo, softwares de ponto. Por exemplo, ele tinha lá base de dados que tais usuários que dá tanto de adicional noturno, tantos usuários que dá tanto de banco de horas, tantos usuários que dá tanto tanto de cálculo de horas, enfim. Ou de acesso, esse usuário pode passar na catraca, esse não pode, esse pode sair por tal catraca, entrar em tal catraca. E isso deixava muito mais rápido, porque dele tinha o quê? Um roteiro de testes já com o que esperar, tipo, você coloca a base de dados 1, vai esperar isso, e você dá um checklist, ok, está ok ou não está ok. O que acontece? Colocava a base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Deixava o teste de regressão muito mais rápido em cada versão. Isso aí é versão à torta e direita, porque cada bug novo tinha que gerar uma nova versão e tinha que retestar essa versão, e isso acelerava muito. E ali eu fui aprendendo todas essas técnicas de testes, esse amor por teste fui pegando. Tive pessoas que me ajudaram em questão de consulta em base, não tinha ideia de SQL, de queries, e eles me ajudaram em questão de fazer buscas, entender realmente o sintaxe do SQL, me ensinaram muito de desenvolvimento, e ali foi a maior lição. E eu me apaixonei pela área, eu falei, cara, vou comprar uns cursos de testes automatizados. E foquei na área. O que eu fiz primeiro? Comprei um curso de C# completo. Fiz o curso C# para entender a sintaxe, para entender a linguagem. Beleza. Comprei um curso de testes com Selenium em C#. Beleza. Comecei a automatizar um monte de teste besteira, né? Entrar no YouTube, procurar tal vídeo, ver se apareceu aquele vídeo, no minuto tal, sair fora do vídeo e buscar outro, coisas assim, para eu aprender. E então fui para uma nova vaga, que era com ênfase em testes automatizados. E aí vem uma outra dica que eu quero dar. Você só vai aprender realmente a hora que você entrar, você só vai aprender a nadar realmente quando você entrar no meio dos tubarões. Ou seja, se joga na área. Se você tem medo, não tenha medo, se joga na área. Porque quando a água bate no bunda, você corre atrás e você aprende. Ali, cara, fui aprendendo. Tive grandes companheiros que me ajudaram muito, que foi o Lucas, o Mathieu, me ajudaram muito. E ali, eu consegui abrir meu horizonte de automação. E hoje eu estou numa empresa maravilhosa que se chama Azalp. Eu estou alocado na Unicred, sou analista de testes automatizados, trabalho hoje com Node.js, com Cucumber, usando o Jenkins e o BDD. Por que BDD? Porque eu quero passar BDD para vocês. O BDD é de fácil leitura. Você pode documentar um sistema em BDD. Hoje, a maioria das empresas que você entra não tem uma documentação muito boa. A maioria.
Com o BDD, o desenvolvedor que for fazer uma nova versão de um sistema que você já testou, ele consegue ver tua análise de BDD. Vamos fazer um exemplo simples, uma pesquisa no Google. Dado que eu entrei no link do Google, quando eu digitar testes automatizados e pesquisar, então retornar tantos resultados de testes automatizados. Quem lendo isso não vai entender. É muito mais próximo, muito mais rápido do desenvolvedor entender. E isso, ele consegue entender muito mais rápido as regras. A chance dele errar em alguma regra ou mudar alguma regra que seja vital do sistema e ele desenvolver mais rápido é muito mais rápido. Ele consegue ler mais rápido, entender mais rápido, desenvolver mais assertivo. E aquela questão de ágil, de Scrum, de Kanban, de ser ágil. Entregas rápidas, com qualidade. Então, aqui, hoje eu trabalho realmente com Cucumber, com Selenium, com Node.js, automatizo com Postman também, testes API. E o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Já no próximo vídeo, eu já quero começar iniciando passando as metodologias de testes e começando botando a mão na obra em testes manuais. Vou ensinar vocês como fazer um teste manual assertivo, um teste manual bem feito, como criar cenários de testes, como você ter um cenário pronto e como passar para o desenvolvedor um bug que seja assertivo, que seja de fácil leitura, de fácil entendimento do desenvolvedor. E vamos seguir nessa linha. Primeiro, testes manuais. Primeiro, entender o que é um teste manual, como fazer um teste manual. Segundo, como fazer boas práticas de teste manual. E aí vamos adiante até os testes automatizados. Quero ensinar uma maneira bem descomplicada, bem tranquila. Quero que as pessoas realmente entrem nessa área. Eu não vou ensinar a desenvolver sistema. Não vou ensinar linguagem de desenvolvimento. Claro que vou ensinar o básico, para vocês entenderem. Vou hospedar tudo no meu repositório, no meu GitHub, para vocês poderem ter acesso. E dúvidas podem me perguntar. Se tiver alguma coisa, se quiser me mandar o teu Git, eu pego o teu projeto e vejo o que está de errado, algo do gênero. Quero ajudar realmente as pessoas. Se você tem algum curso de alguma outra linguagem, de teste funcional, teste de estresse, teste de mutação, algo do gênero, e queira me passar também aceito. Se quiser gravar vídeo, eu hospedo aqui no canal, sem menor problema. A ideia realmente é fazer essa área crescer, porque essa área ainda é muito desconhecida. As pessoas não têm ideia o tamanho que é a área de testes automatizados, de testes manuais, a área de QA. Eu sei que eu não sou muito bom com palavras, mas eu quero mesmo ensinar as pessoas, fazer esse universo crescer e todo mundo obter sucesso. Valeu, galera! No próximo vídeo já vou iniciar mostrando testes, metodologias de testes primeiro, e iniciar com os testes manuais. Segue aí o canal, curta aí para a gente poder ter mais visibilidade e compartilhe para muitas pessoas, até desenvolvedores, poderem testar o seu sistema antes de liberar de uma maneira mais assertiva e com mais cenários. O que eu vou ensinar muito no início é como você ter a criatividade de criar cenários bem assertivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Daí ele falou pra mim, por que você não entra na tua área? Por que você não trabalha na tua área de analista de desenvolvimento, desenvolvedor de software, área de TI, que você se formou, você gosta? Eu falei, eu amo, mas eu tenho medo. Eu não fiz estágio, acho que eu não vou conseguir ser um desenvolvedor. E aquilo que ele falou ficou na minha cabeça. Eu tô vendendo, não desmerecendo nada, mas eu tô vendendo salgado na rua. Sou um analista, desenvolvedor, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, formado, poderia estar trabalhando na área que eu escolhi, na área que eu amo desde sempre, e estava fazendo outra coisa, porque eu pensava que não ia conseguir entrar.
Essa época meu filho já tinha diminuído em médicos e hospital, então já dava para voltar a trabalhar. Falei, vou mandar currículos. No primeiro currículo que eu mandei foi para Top Data, uma empresa de relógio ponta e catraca. E eu fui para me candidatar para uma vaga de júnior desenvolvedor. Fui fazer entrevista, beleza, conversei, fiz a prova de desenvolvimento. Prova mamão com açúcar, achar entre 10, de 0 a 10 os números pares, aonde quer ser alocado na memória tal coisa, onde... sabe aquelas provas de faculdade mesmo, bem simples, de algoritmo, assim? E foi isso. Beleza, eu consegui passar da primeira etapa da entrevista e fui conversar com o gestor. Que eu tenho muito que agradecer ao Cleverson. Ele, conversando comigo, ele falou, pô, você tem uma prática, trabalhou anos de suporte técnico de relógio ponta e catraca, e lá também uma empresa de relógio ponta e catraca, e softwares de relógio ponta e catraca. Ele falou assim, você não quer trabalhar de tester? De técnico de testes? Eu falei, cara, quem tá na chuva tá pra se molhar, tô duro, não trabalho na área, vamos embora, vamos ser técnico de testes. Cara, agradeço a Deus por isso. Deus não faz nada errado. Deus sabe tudo o que faz na nossa vida. Deus sabe o que é melhor para você. Porque aí eu não tinha ideia que existia uma área de testes. Eu não tinha ideia. Até por isso que eu estou fazendo esse canal. Porque existem pessoas que não têm ideia. Estão na faculdade de análise e desenvolvimento e não têm ideia que existe uma área de testes. Até por isso que eu criei esse canal, para poder mostrar que existem muitas áreas, quando você está fazendo análise, desenvolvimento, ciência da computação, que você pode seguir sem ser desenvolvimento de software. As pessoas focam muito em desenvolvimento de software, mas é uma área muito grande. Então, eu entrei nessa área de testes que até então não tinha ideia. E lá dentro eu conheci o cara que mudou minha vida, que se chama Josafá. O cara trabalha há uns 18 anos como tester manual. Pense há um tempo atrás, isso, pessoas trabalhando como teste manual há 18 anos atrás, com um tester, só teste. E essa é impensável isso, para mim era uma coisa muito louca. E ele tinha uma ideia de testes que era uma coisa tipo, eu às vezes falava, Josa, eu acho que eu terminei aqui essa homologação, que era uma área de homologação. Terminei essa homologação, não tem mais bug. Ele falava, Zé, faça tal coisa, vê se não vai dar um bug. Cara, dito e feito, dava um bug. E ali com ele eu aprendi métodos de testes, como criar um cenário de teste. Ele sempre me dizia, cara, perca 2 dias que seja, criando um roteiro de testes, um plano de testes e um cenário de testes. Você vai ganhar 10 dias no final. Se perder esses 2 dias, você vai ganhar 10 dias no final. E ele só testava manual. Ali é só teste manual. E ele tinha uma coisa que eu quero ensinar pra galera de teste manual. Testes, por exemplo, de aplicativos desktop. Ia ser uma nova versão, o que ele tinha? Várias bases de dados, que ele sabia o que esperar. Por exemplo, softwares de ponto. Por exemplo, ele tinha lá base de dados que tais usuários que dá tanto de adicional noturno, tantos usuários que dá tanto de banco de horas, tantos usuários que dá tanto tanto de cálculo de horas, enfim. Ou de acesso, esse usuário pode passar na catraca, esse não pode, esse pode sair por tal catraca, entrar em tal catraca. E isso deixava muito mais rápido, porque dele tinha o quê? Um roteiro de testes já com o que esperar, tipo, você coloca a base de dados 1, vai esperar isso, e você dá um checklist, ok, está ok ou não está ok. O que acontece? Colocava a base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Deixava o teste de regressão muito mais rápido em cada versão. Isso aí é versão à torta e direito, porque cada bug novo tinha que gerar uma nova versão e tinha que retestar essa versão, e isso acelerava muito. E ali eu fui aprendendo todas essas técnicas de testes, esse amor por teste fui pegando. Tive pessoas que me ajudaram em questão de consulta em base, não tinha ideia de SQL, de queries, e eles me ajudaram em questão de fazer buscas
entender realmente o sintaxe do SQL, me ensinaram muito de desenvolvimento, e ali foi a maior lição. E eu me apaixonei pela área, eu falei, cara, vou comprar uns cursos de testes automatizados. E foquei na área. O que eu fiz primeiro? Comprei um curso de C Sharp completo. Fiz o curso C Sharp para entender a sintaxe, para entender a linguagem. Beleza. Comprei um curso de testes com Selenium em C Sharp. Beleza. Comecei a automatizar um monte de teste besteira, né? Entrar no YouTube, procurar tal vídeo, ver se apareceu aquele vídeo, no minuto tal, sair fora do vídeo e buscar outro, coisas assim, para eu aprender. E então fui para uma nova vaga, que era com ênfase em testes automatizados. E aí vem uma outra dica que eu quero dar. Você só vai aprender realmente a hora que você entrar. Você só vai aprender a nadar realmente quando você entrar no meio dos tubarões. Ou seja, se joga na área. Se você tem medo, não tenha medo. Se joga na área. Porque quando a água bate no bunda, você corre atrás e você aprende. Ali, cara, fui aprendendo. Tive grandes companheiros que me ajudaram muito, que foi o Lucas, o Mathieu. Me ajudaram muito. E ali, eu consegui abrir meu horizonte de automação. E hoje eu estou numa empresa maravilhosa que se chama Azalp. Eu estou alocado na Unicred, sou analista de testes automatizados, trabalho hoje com Node.js, com Cucumber, usando o Jenkins e o BDD. Por que BDD? Por que eu quero passar BDD para vocês? O BDD é de fácil leitura. Você pode documentar um sistema em BDD. Hoje, a maioria das empresas que você entra não tem uma documentação muito boa. A maioria. Com o BDD, o desenvolvedor que for fazer uma nova versão de um sistema que você já testou, ele consegue ver tua análise de BDD. Vamos fazer um exemplo simples, uma pesquisa no Google. Dado que eu entrei no link do Google, quando eu digitar testes automatizados e pesquisar, então retornar tantos resultados de testes automatizados. Quem lendo isso não vai entender. É muito mais próximo, muito mais rápido do desenvolvedor entender. E isso, ele consegue entender muito mais rápido as regras. A chance dele errar em alguma regra ou mudar alguma regra que seja vital do sistema e ele desenvolver mais rápido é muito mais rápido. Ele consegue ler mais rápido, entender mais rápido, desenvolver mais assertivo. E aquela questão de ágil, de Scrum, de Kanban, de ser ágil, entregas rápidas, com qualidade. Então aqui hoje eu trabalho realmente com Cucumber, com Selenium, com Node.js, automatizo com Postman também, testes API. E o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Já no próximo vídeo eu já quero começar iniciando passando as metodologias de testes e começando botando a mão na obra em testes manuais. Vou ensinar vocês como fazer um teste manual assertivo, um teste manual bem feito, como criar cenários de testes, como você ter um cenário pronto e como passar para o desenvolvedor um bug que seja assertivo, que seja de fácil leitura, de fácil entendimento do desenvolvedor. E vamos seguir nessa linha. Primeiro, testes manuais. Primeiro, entender o que é um teste manual, como fazer um teste manual. Segundo, como fazer boas práticas de teste manual. E aí vamos adiante até os testes automatizados. Quero ensinar uma maneira bem descomplicada, bem tranquila. Quero que as pessoas realmente entrem nessa área. Eu não vou ensinar a desenvolver sistema. Não vou ensinar a linguagem de desenvolvimento. Claro que vou ensinar o básico para vocês entenderem. Vou hospedar tudo no meu repositório, no meu GitHub, para vocês poderem ter acesso. E dúvidas podem me perguntar. Se tiver alguma coisa, se quiser me mandar o teu Git, eu pego o teu projeto e vejo o que está de errado ou algo do gênero. Quero ajudar realmente as pessoas. Se você tem algum curso de alguma outra linguagem, de teste funcional, teste de estresse, teste de mutação, algo do gênero, e queira me passar também aceito. Se quiser gravar vídeo, eu hospedo aqui no canal sem o menor problema. A ideia realmente
é fazer essa área crescer, porque essa área ainda é muito desconhecida. As pessoas não têm ideia o tamanho que é a área de testes automatizados, de testes manuais, a área de QA. Eu sei que eu não sou muito bom com palavras, mas eu quero mesmo ensinar as pessoas, fazer esse universo crescer e todo mundo obter sucesso. Valeu, galera! No próximo vídeo já vou iniciar mostrando testes, metodologias de testes primeiro, e iniciar com os testes manuais. Segue aí o canal, curta aí para a gente poder ter mais visibilidade e compartilhe para muitas pessoas, até desenvolvedores, poderem testar o seu sistema antes de liberar de uma maneira mais assertiva e com mais cenários. O que eu vou ensinar muito no início é como você ter a criatividade de criar cenários bem assertivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fala QAs, devs e amantes de tecnologia. Sou José Mário, sou analista de testes, analista de QA com ênfase em automação de testes e pai. Se vocês ouvirem, algumas vezes eu escutar meu filho falando, mas é que faz parte da nova realidade que nós estamos vivendo, que home office com o filho ao lado, gravar vídeos com o filho ao lado, enfim. Eu criei esse canal, o Descomplique QA, pelo seguinte: eu vejo que existe um déficit muito grande de QAs, principalmente de testes automatizados, criador de scripts de testes automatizados. Eu vejo que eu recebo vagas, recrutadores mandam mensagens assim todos os dias pelo LinkedIn, às vezes pelo WhatsApp, e sempre eles me falam, eu falo, eu não tenho interesse no momento, eu tô feliz na empresa que eu tô focado nessa nova empresa que eu tô trabalhando no momento, nesse novo projeto, nesse novo desafio. Daí eles sempre me falam a seguinte questão. A segunda pergunta eles fazem: você conhece algum outro QA que esteja disponível? Eu respondo não, porque realmente não conheço nenhum outro tester, analista de testes, QA, que esteja disponível nesse momento no mercado. E eles me falam a mesma coisa sempre: eu não consigo encontrar outro QA, não consigo encontrar outro analista de testes. Estamos procurando, às vezes meses, e não encontro. Então eu resolvi criar esse canal para auxiliar. Eu sei que tem muitos devs que às vezes querem entrar na área de automação de testes, querem entrar na área de testes. Muitos testes manuais, que trabalham com testes manuais, querem entrar na área de automação, mas tem medo. A maioria dos testers manuais que eu conheço tem medo de automação. Vê a automação com um bicho de 7 cabeças, como impossível de se conseguir, que precisa ter um grau de desenvolvimento muito alto para você entrar na área, entrar no mercado. E eu quero ensinar de uma maneira descomplicada. Por isso, eu dei o nome do canal de Descomplique QA. Só que eu vou fazer uma linha de raciocínio para começar a entrar em automação. Primeiro eu quero, como posso dizer assim, ajudar quem não está na área de testes, entrar na área de testes. Eu acredito que a porta de entrada é teste manual. Você tem que passar por teste manual para você entender um processo de teste, para você entender a metodologia de teste, entender o que se espera de um resultado de testes, como abrir um bug, assertivo, um bug que seja passado para o desenvolvedor, que o desenvolvedor veja fácil, que seja fácil para ele entender e achar a linha de código que está com problema. Eu trabalhei com alguns testers que eles abriam exatamente assim um bug: impossível cadastrar um usuário no sistema. Várias coisas podem dar erro. Pode ser um erro na API, pode ser um erro de dados, pode ser que o sistema não esteja mostrando que o usuário está ali dentro, mas ele está no banco de dados. Então isso não é um assertivo. Isso é dificultoso para o desenvolvedor e o pior, demora muito o desenvolvimento. Hoje a gente pensa em ágil, em desenvolvimento ágil, teste ágil. Isso é totalmente ao contrário. Então eu vou começar o seguinte, falando sobre as metodologias de testes manuais, como realizar um teste manual, como realizar um teste manual assertivo e como passar
um bug para o desenvolvedor, que seja um bug que esteja bem esclarecido e de uma maneira que seja fácil do desenvolvedor poder resolver. E também, por último, como você conversar com o desenvolvedor. Não é fácil. Não é fácil. Ser tester, eu vejo muitas empresas que trabalhei, não a que eu estou agora. Que estou agora, inclusive, é maravilhoso. Não tem esse problema com ninguém. Tem aquela metodologia, aquele pensamento de equipe. Mas já trabalhei em empresas de teste que parecia que era o desenvolvedor versus o QA. O QA era vamos dizer assim, o grande vilão do desenvolvedor. E ao contrário, o QA, ele está para auxiliar o desenvolvedor. O desenvolvedor não tem a obrigação de passar por todos os casos de testes. Ele não tem a obrigação de passar por todos os cenários. Ele tem que estar bom o suficiente para passar para o QA. Para o QA poder fazer todos os cenários e poder encontrar bugs. Encontrar o que o desenvolvedor não pensou. Porque o desenvolvedor, quando ele desenvolve, ele sempre vai pensar o caminho feliz. Quando ele cria um teste unitário, ele cria um teste unitário para o caminho feliz. Primeira coisa que eu quero deixar claro. Teste unitário não é o QA que faz. Se você é QA e faz teste unitário, você é mais desenvolvedor. É o desenvolvedor que faz o teste unitário. E isso tem que ficar bem claro para todos. Que não é o QA que faz o teste unitário. O desenvolvedor, ele faz o teste unitário com o caminho feliz. Sempre. Porque ele criou. Ele sabe o caminho feliz. O QA, eu sempre digo que é o seguinte. Ele tem o pensamento do usuário com a técnica do desenvolvedor. Ele pensa aquele impensável que o usuário faz com o usuário, ele... É aquele negócio que eu falo. Eu vou colocar um volante no carro, todo mundo vai saber que o volante é para usar com a mão. Pode ter certeza que o usuário vai lá e vai colocar o pé para usar o volante. Porque o usuário, não tem o porquê, porque ele é o usuário. Então o QA, ele é um usuário, um pensamento de usuário, mas com a técnica do desenvolvedor. Com a expertise do desenvolvedor. Então eu quero começar, antes de tudo, o primeiro vídeo, falando um pouco sobre mim, para vocês entenderem a minha trajetória e como eu cheguei até aqui. Eu iniciei em 2011 como suporte técnico, numa empresa de relógio pontos e catracas. Eu dava suporte a hardware, suporte a software. Eu era um suporte interno, aquele de atender telefone e tal, numa época que... Para você falar pro usuário, acesse tal site, abaixe o TeamViewer para mim. Para eu acessar remoto, era muito difícil. Questões de suporte que eu resolvia, por exemplo, vocês vão achar engraçado, mas o usuário dizendo que o relógio não estava se comunicando com o sistema. E você vê IP funcionando, tudo funcionando. E não encontrava o relógio mesmo, estava um ping, não localizava o relógio ponto. Chegava na empresa do cidadão, do usuário, o relógio ponto estava desligado da tomada. Então são várias coisas que vai te moldando. Eu trabalhei com suporte por um bom tempo. E era uma empresa que não era tão legal. Era uma empresa familiar, onde eu via que não tinha chance de crescimento. Não ia conseguir crescer muito. O que eu comecei a ver? Preciso fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa do gênero. Fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhando em suporte técnico. Aí vem minha primeira dica que eu vou dar para vocês. Se você está na faculdade de análise e desenvolvimento e tem um emprego, faça estágio. O que eu fiz? Eu já tinha um filho e um enteado. E tinha um salário legal. Eu entrei como suporte técnico interno, virei suporte técnico externo e depois virei chefe de suporte técnico. Eu era o gerente de suporte. E só passando assim por cima, assim, antigamente suporte técnico era muito complicado de ser. Era impossível você acessar a máquina do usuário. Não existia isso, não existia. Você tinha que pegar e era suporte por exemplo, de software de relógio ponto. O cara me ligava e falava: ó, José, eu tô com um usuário aqui que ele trabalhou, um funcionário que trabalhou das 7 da noite até as 3 da manhã. Tá dando 13 segundos mais de adicional noturno 50%, 23 segundos a mais de adicional noturno 80% e adicional 100% não tá dando nada. Tinha que dar 3 horas. Caraca, como é que eu vou
saber o que ele fez de horário. E aí você vai começando a pegar a manha, que é você abrir o sistema, inserir os mesmos horários do usuário no sistema, para você reproduzir o erro. Isso já era o que o QA deve fazer, um teste manual deve fazer. Reproduzir o erro. Beleza. E fui ficando, era uma empresa familiar, virei gerente de suporte e já ganhava um salário legal, ali 1.500, 1.600, para a época muito bom. Comecei a fazer faculdade e pensei, pô, vou sair do emprego, tenho dois filhos, vou sair para ganhar no estágio, naquela época ganhava R$800, R$900 o estágio. Como que eu vou fazer isso? Não tenho como. O que eu fiz? Fiquei trabalhando na mesma empresa e fazendo faculdade. Resumo da obra. Terminei a faculdade, entrei sem saber nada, saí sabendo muito pouco. Saí sabendo lógica de programação, algoritmo, um pouco ali de C Sharp, mas muito pouco, um pouco de PHP, mas também muito pouco. E pensei, fudeu. O que eu vou fazer da minha vida agora? Não sou desenvolvedor? O que eu vou fazer? Para mim, na faculdade, isso é um erro que eu vejo nas faculdades, é o seguinte, não mostrar o quão é grande a área de TI. O quão é grande, você não precisa ser só desenvolvedor. Você pode ser um PO, você pode ser um agilista, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um QA. Então, o que aconteceu? Eu, terminando a faculdade, isso no último período, tive meu segundo filho, né? Que eu tinha um filho e um enteado, meu segundo filho. Ele nasceu com glaucoma congênito, que é esse que vocês vão ouvir de vez em quando ele gritando aqui e falando. Ele nasceu com glaucoma congênito. Então, foi o início. A gente descobriu ele com 10 dias. 10 dias a gente acordou de manhã, os dois olhos dele estavam brancos. Aquele desespero, e no início muita cirurgia, uma cirurgia atrás da outra. Era o dia inteiro no Hospital de Clínicas de Curitiba com ele. E fui demitido da empresa que eu estava há anos trabalhando. Que o chefe era meu amigo, os filhos eram todos meus amigos de infância. Estava sem emprego, não tinha feito um estágio, sabia bolhufas de desenvolvimento. O que eu vou fazer? Aí foi o momento que eu desisti realmente da área. Desisti da área de tecnologia. Com a minha esposa, ela sempre foi muito boa na cozinha. Começamos a fazer salgado para vender na rua. Sabe, com porta-mala, abrindo porta-mala, vendendo salgados. E eu comecei a vender em construções, 5 horas da manhã, chegando, vendendo salgado. Dava um troco legal, gostava. E eu tive a ideia, eu moro muito perto da UTFPR, da Ecoville, aqui em Curitiba. Eu tive a sacada de vender ali na faculdade. Tive uma sacada legal até que começou a movimentar muito, que era R$1,50 um copo de café e um cigarro solto. E nesse um copo de café e um cigarro solto, eu tive o prazer de conhecer, se ele estiver vendo, muito obrigado, Rafael Kulig. Ele fazia engenharia. E eu contei minha história para ele, ajudei ele em alguns trabalhos que ele tinha com Python, principalmente no início. E ele falava, Zé, mas por que você não tá na tua área, cara? Ah, cara, porque eu sei pouco, ninguém vai querer me contratar ou algo do gênero. E daí ele falou pra mim, pô, vai e faz, segue a tua área, pega um emprego de júnior, algo do gênero, de desenvolvimento. E eu tinha medo de entrar na área e de repente não conseguir bater o que pediam, não ser nenhum júnior, por exemplo. E ele falou pra mim, por que você não entra na área? Por que você não segue a tua área de... Daí ele falou pra mim, por que você não entra na tua área? Por que você não trabalha na tua área de analista de desenvolvimento, desenvolvedor de software, área de TI, que você se formou, você gosta? Eu falei, eu amo, mas eu tenho medo. Eu não fiz estágio, acho que eu não vou conseguir ser um desenvolvedor.
E aquilo que ele falou ficou na minha cabeça. Eu, putz, eu tô vendendo, não desmerecendo nada, mas eu tô vendendo salgado na rua. Sou um analista, desenvolvedor, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, formado. Poderia estar trabalhando na área que eu escolhi, na área que eu amo desde sempre, e estava fazendo outra coisa, porque eu pensava que não ia conseguir entrar. Essa época meu filho já tinha diminuído em médicos e hospital, então já dava para voltar a trabalhar. Falei, vou mandar currículos. No primeiro currículo que eu mandei foi para Top Data, uma empresa de relógio de ponta e catraca. E eu fui para me candidatar para uma vaga de júnior desenvolvedor. Fui fazer entrevista. Beleza, conversei, fiz a prova de desenvolvimento. Prova mamão com açúcar, achar entre 10, de 0 a 10 os números pares, aonde quer ser alocado na memória tal coisa, onde... sabe aquelas provas de faculdade mesmo, bem simples, de algoritmo assim? E foi isso. Beleza, eu consegui passar da primeira etapa da entrevista e fui conversar com o gestor, que eu tenho muito que agradecer ao Cleverson. Ele, conversando comigo, ele falou, pô, você tem uma prática, trabalhou anos de suporte técnico de relógio de ponta e catraca, e lá também uma empresa de relógio de ponta e catraca, e softwares de relógio de ponta e catraca. Ele falou assim, você não quer trabalhar de tester? De técnico de testes? Eu falei, cara, quem tá na chuva tá passando olhar, tô duro, não trabalho na área, vamos embora, vamos ser técnico de testes. Cara, agradeço a Deus por isso. Deus não faz nada errado. Deus sabe tudo o que faz na nossa vida. Deus sabe o que é melhor para você. Porque aí eu não tinha ideia que existia uma área de testes. Eu não tinha ideia. Até por isso que eu estou fazendo esse canal. Porque existem pessoas que não têm ideia. Estão na faculdade de análise e desenvolvimento e não têm ideia que existe uma área de testes. Até por isso que eu criei esse canal, para poder mostrar que existem muitas áreas, quando você está fazendo análise, desenvolvimento, ciência da computação, que você pode seguir sem ser desenvolvimento de software. As pessoas focam muito em desenvolvimento de software, mas é uma área muito grande. Então, eu entrei nessa área de testes que até então não tinha ideia. E lá dentro eu conheci o cara que mudou minha vida, que se chama Josafá. O cara trabalha há uns 18 anos como tester manual. Pense há um tempo atrás, isso, pessoas trabalhando como teste manual há 18 anos atrás, com tester, só teste. E é impensável isso, para mim era uma coisa muito louca. E ele tinha uma ideia de testes que era uma coisa tipo, eu às vezes falava, Josa, eu acho que eu terminei aqui essa homologação, que era uma área de homologação. Terminei essa homologação, não tem mais bug. Ele falava, Zé, faça tal coisa, vê se não vai dar um bug. Cara, dito e feito, dava um bug. E ali com ele eu aprendi métodos de testes, como criar um cenário de teste. Ele sempre me dizia, cara, perca 2 dias que seja criando um roteiro de testes, um plano de testes e um cenário de testes. Você vai ganhar 10 dias no final. Se perder esses 2 dias, você vai ganhar 10 dias no final. E ele só testava manual. Ali é só teste manual. E ele tinha uma coisa que eu quero ensinar pra galera de teste manual. Testes, por exemplo, de aplicativos desktop. Ia ser uma nova versão, o que ele tinha? Várias bases de dados, que ele sabia o que esperar. Por exemplo, softwares de ponto. Por exemplo, ele tinha lá base de dados que tais usuários que dá tanto de adicional noturno, tantos usuários que dá tanto de banco de horas, tantos usuários que dá tanto tanto de cálculo de horas, enfim. Ou de acesso, esse usuário pode passar na catraca, esse não pode, esse pode sair por tal catraca, entrar em tal catraca. E isso deixava muito mais rápido, porque dele tinha o quê? Um roteiro de testes já com o que esperar, tipo, você coloca a base de dados 1, vai esperar isso, e você dá um checklist, ok, está ok ou não está ok. O que acontece? Colocava a base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Deixava o teste de regressão muito mais rápido em cada versão. Isso aí é versão
à torta e direito, porque cada bug novo tinha que gerar uma nova versão e tinha que retestar essa versão e isso acelerava muito. E ali eu fui aprendendo todas essas técnicas de testes, esse amor por teste fui pegando. Tive pessoas que me ajudaram em questão de consulta em base, não tinha ideia de SQL, de queries, e eles me ajudaram em questão de fazer buscas, entender realmente o sintaxe do SQL, me ensinaram muito de desenvolvimento, e ali foi a maior lição, e eu me apaixonei pela área, eu falei, cara, vou comprar uns cursos de testes automatizados. E foquei na área. O que eu fiz primeiro? Comprei um curso de C# completo. Fiz o curso C# para entender a sintaxe, para entender a linguagem. Beleza. Comprei um curso de testes com Selenium em C#. Beleza. Comecei a automatizar um monte de teste besteira, né? Entrar no YouTube, procurar tal vídeo, ver se apareceu aquele vídeo, no minuto tal, sair fora do vídeo e buscar outro, coisas assim, para eu aprender. E então fui para uma nova vaga, que era com ênfase em testes automatizados. E aí vem uma outra dica que eu quero dar. Você só vai aprender realmente a hora que você entrar, você só vai aprender a nadar realmente quando você entrar no meio dos tubarões. Ou seja, se joga na área. Se você tem medo, não tenha medo, se joga na área. Porque quando a água bate no bunda, você corre atrás e você aprende. Ali, cara, fui aprendendo. Tive grandes companheiros que me ajudaram muito, que foi o Lucas, o Mathieu, me ajudaram muito. E ali, eu consegui abrir meu horizonte de automação. E hoje eu estou numa empresa maravilhosa que se chama Azalp. Eu estou alocado na Unicred, sou analista de testes automatizados, trabalho hoje com Node.js, com Cucumber, usando o Jenkins e o BDD. Por que BDD? Por que eu quero passar BDD para vocês? O BDD é de fácil leitura. Você pode documentar um sistema em BDD. Hoje, a maioria das empresas que você entra não tem uma documentação muito boa. A maioria. Com o BDD, o desenvolvedor que for fazer uma nova versão de um sistema que você já testou, ele consegue ver tua análise de BDD. Vamos fazer um exemplo simples, uma pesquisa no Google. Dado que eu entrei no link do Google, quando eu digitar testes automatizados e pesquisar, então retornar tantos resultados de testes automatizados. Quem lendo isso não vai entender. É muito mais próximo, muito mais rápido do desenvolvedor entender. E isso, ele consegue entender muito mais rápido as regras. A chance dele errar em alguma regra ou mudar alguma regra que seja vital do sistema e ele desenvolver mais rápido é muito mais rápido. Ele consegue ler mais rápido, entender mais rápido, desenvolver mais assertivo. E aquela questão de ágil, de Scrum, de Kanban, de ser ágil. Entregas rápidas, com qualidade. Então, aqui, hoje eu trabalho realmente com Cucumber, com Selenium, com Node.js, automatizo com Postman também, testes API. E o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Já no próximo vídeo, eu já quero começar iniciando passando as metodologias de testes e começando botando a mão na obra em testes manuais. Vou ensinar vocês como fazer um teste manual assertivo, um teste manual bem feito, como criar cenários de testes, como você ter um cenário pronto e como passar para o desenvolvedor um bug que seja assertivo, que seja de fácil leitura, de fácil entendimento do desenvolvedor. E vamos seguir nessa linha. Primeiro, testes manuais. Primeiro, entender o que é um teste manual, como fazer um teste manual. Segundo, como fazer boas práticas de teste manual. E aí vamos adiante até os testes automatizados. Quero ensinar uma maneira bem descomplicada, bem tranquila. Quero que as pessoas realmente entrem nessa área. Eu não vou ensinar a desenvolver sistema. Não vou ensinar a linguagem de desenvolvimento. Claro que vou ensinar o básico para vocês entenderem. Vou hospedar tudo no meu repositório, no meu GitHub, para vocês poderem ter acesso. E dúvidas podem me perguntar. Se tiver alguma coisa, se quiser me mandar
o teu Git, eu pego o teu projeto e vejo que está de errado ou algo do gênero. Quero ajudar realmente as pessoas. Se você tem algum curso de alguma outra linguagem, de teste funcional, teste de estresse, teste de mutação, algo do gênero, e queira me passar também aceito. Se quiser gravar vídeo, eu hospedo aqui no canal, sem menor problema. A ideia realmente é fazer essa área crescer, porque essa área ainda é muito desconhecida. As pessoas não têm ideia o tamanho que é a área de testes automatizados, de testes manuais, a área de QA. Eu sei que eu não sou muito bom com palavras, mas eu quero mesmo ensinar as pessoas, fazer esse universo crescer e todo mundo obter sucesso. Valeu, galera! No próximo vídeo já vou iniciar mostrando testes, metodologias de testes primeiro, e iniciar com os testes manuais. Segue aí o canal, curta aí para a gente poder ter mais visibilidade, e compartilhe para muitas pessoas, até desenvolvedores, poderem testar o seu sistema antes de liberar de uma maneira mais assertiva e com mais cenários. O que eu vou ensinar muito no início é como você ter a criatividade de criar cenários bem assertivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fala QAs, devs e amantes de tecnologia. Sou José Mário, sou analista de testes, analista de QA com ênfase em automação de testes e pai. Se vocês ouvirem, algumas vezes eu escutar meu filho falando, mas é que faz parte da nova realidade que nós estamos vivendo, que home office com o filho ao lado, gravar vídeos com o filho ao lado, enfim. Eu criei esse canal, o Descomplique QA, pelo seguinte: eu vejo que existe um déficit muito grande de QAs, principalmente de testes automatizados, criador de scripts de testes automatizados. Eu vejo que eu recebo vagas, recrutadores mandam mensagens assim todos os dias pelo LinkedIn, às vezes pelo WhatsApp, e sempre eles me falam, eu falo, eu não tenho interesse no momento, eu tô feliz na empresa que eu tô focado nessa nova empresa que eu tô trabalhando no momento, nesse novo projeto, nesse novo desafio. Daí eles sempre me falam a seguinte questão, a segunda pergunta eles fazem: você conhece algum outro QA que esteja disponível? Eu respondo não, porque realmente não conheço nenhum outro tester, analista de testes, QA, que esteja disponível nesse momento no mercado. E eles me falam a mesma coisa sempre: eu não consigo encontrar outro QA, não consigo encontrar outro analista de testes. Estamos procurando, às vezes meses, e não encontro. Então resolvi criar esse canal para auxiliar. Eu sei que tem muitos devs que às vezes querem entrar na área de automação de testes, querem entrar na área de testes. Muitos testes manuais, que trabalham com testes manuais, querem entrar na área de automação, mas tem medo. A maioria dos testers manuais que eu conheço tem medo de automação. Vê a automação com um bicho de 7 cabeças, como impossível de se conseguir, que precisa ter um grau de desenvolvimento muito alto para você entrar na área, entrar no mercado. E eu quero ensinar de uma maneira descomplicada. Por isso, eu dei o nome do canal de Descomplique QA. Só que eu vou fazer uma linha de raciocínio para começar a entrar em automação. Primeiro eu quero, como posso dizer assim, ajudar quem não está na área de testes, entrar na área de testes. Eu acredito que a porta de entrada é teste manual. Você tem que passar por teste manual para você entender um processo de teste, para você entender a metodologia de teste, entender o que se espera de um resultado de testes, como abrir um bug, como abrir um bug assertivo, um bug que seja passado para o desenvolvedor, que o desenvolvedor veja fácil, que seja fácil para ele entender e achar a linha de código que está com problema. Eu trabalhei com alguns testers que eles abriam exatamente assim um bug: impossível cadastrar um usuário no sistema. Várias coisas podem dar erro. Pode ser um erro na API, pode ser um erro de dados,
Pode ser que o sistema não esteja mostrando que o usuário está ali dentro, mas ele está no banco de dados. Então isso não é um assertivo. Isso é dificultoso para o desenvolvedor e o pior, demora muito o desenvolvimento. Hoje a gente pensa em ágil, em desenvolvimento ágil, teste ágil. Isso é totalmente ao contrário. Então eu vou começar o seguinte, falando sobre as metodologias de testes manuais, como realizar um teste manual, como realizar um teste manual assertivo e como passar um bug para o desenvolvedor, que seja um bug que esteja bem esclarecido e de uma maneira que seja fácil do desenvolvedor poder resolver. E também, por último, como você conversar com o desenvolvedor. Não é fácil, não é fácil ser tester. Eu vejo muitas empresas que trabalhei, não a que eu estou agora, inclusive é maravilhoso, não tem esse problema com ninguém. Tem aquela metodologia, aquele pensamento de equipe. Mas já trabalhei em empresas de teste que parecia que era o desenvolvedor versus o QA. O QA era vamos dizer assim, o grande vilão do desenvolvedor. E ao contrário, o QA, ele está para auxiliar o desenvolvedor. O desenvolvedor não tem a obrigação de passar por todos os casos de testes. Ele não tem a obrigação de passar por todos os cenários. Ele tem que estar bom o suficiente para passar para o QA. Para o QA poder fazer todos os cenários e poder encontrar bugs. Encontrar o que o desenvolvedor não pensou. Porque o desenvolvedor, quando ele desenvolve, ele sempre vai pensar o caminho feliz. Quando ele cria um teste unitário, ele cria um teste unitário para o caminho feliz. Primeira coisa eu quero deixar claro. Teste unitário não é o QA que faz. Se você é QA e faz teste unitário, você é mais desenvolvedor. É o desenvolvedor que faz o teste unitário. E isso tem que ficar bem claro para todos. Que não é o QA que faz o teste unitário. O desenvolvedor ele faz o teste unitário com o caminho feliz. Sempre. Porque ele criou. Ele sabe o caminho feliz. O QA, eu sempre digo que é o seguinte. Ele tem o pensamento do usuário com a técnica do desenvolvedor. Ele pensa aquele impensável que o usuário faz com o usuário, ele... É aquele negócio que eu falo. Eu vou colocar um volante no carro, todo mundo vai saber que o volante é para usar com a mão. Pode ter certeza que o usuário vai lá e vai colocar o pé para usar o volante. Porque o usuário, não tem o porquê, porque ele é o usuário. Então o QA, ele é um usuário, um pensamento de usuário, mas com a técnica do desenvolvedor. Com a expertise do desenvolvedor. Então eu quero começar, antes de tudo, o primeiro vídeo, falando um pouco sobre mim, para vocês entenderem a minha trajetória e como eu cheguei até aqui. Eu iniciei em 2011 como suporte técnico, numa empresa de relógio pontos e catracas. Eu dava suporte a hardware, suporte a software. Eu era um suporte interno, aquele de atender telefone e tal, numa época que... Para você falar pro usuário, acesse tal site, abaixe o TeamViewer para mim. Para eu acessar remoto, era muito difícil. Questões de suporte que eu resolvia, por exemplo, vocês vão achar engraçado, mas o usuário dizendo que o relógio não estava se comunicando com o sistema, e você vê IP funcionando, tudo funcionando, e não encontrava o relógio mesmo, estava um ping, não localizava o relógio ponto. Chegava na empresa do cidadão, do usuário, o relógio ponto estava desligado da tomada. Então são várias coisas que vai te moldando. Eu trabalhei com suporte por um bom tempo. E era uma empresa que não era tão legal. Era uma empresa familiar, onde eu via que não tinha chance de crescimento. Não ia conseguir crescer muito. O que eu comecei a ver? Preciso fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa do gênero. Fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhando em suporte técnico. Aí vem minha primeira dica que eu vou dar para vocês. Se você está na faculdade de análise e desenvolvimento e tem um emprego, faça estágio. O que eu fiz? Eu já tinha um filho e um enteado. E tinha um salário legal. Eu entrei como suporte técnico interno, virei suporte técnico externo e depois virei chefe de suporte técnico. Eu era o gerente de suporte. E só passando assim por cima, assim, antigamente suporte técnico era muito complicado de ser. Era impossível você acessar a máquina do usuário.
Não existia isso, não existia. Você tinha que pegar e era suporte por exemplo, de software de relógio ponto. O cara me ligava e falava: ó, José, eu tô com um usuário aqui que ele trabalhou, um funcionário que trabalhou das 7 da noite até as 3 da manhã. Tá dando 13 segundos mais de adicional noturno 50%, 23 segundos a mais de adicional noturno 80% e adicional 100% não tá dando nada. Tinha que dar 3 horas. Caraca, como é que eu vou saber o que ele fez de horário? E aí você vai começando a pegar a manha, que é você abrir o sistema, inserir os mesmos horários do usuário no sistema, para você reproduzir o erro. Isso já era o que o QA deve fazer, um teste manual deve fazer. Reproduzir o erro. Beleza. E fui ficando, era uma empresa familiar, virei gerente de suporte e já ganhava um salário legal, ali 1.500, 1.600, para a época muito bom. Comecei a fazer faculdade e pensei, pô, vou sair do emprego, tenho dois filhos, vou sair para ganhar no estágio, naquela época ganhava R$800, R$900 o estágio. Como que eu vou fazer isso? Não tenho como. O que eu fiz? Fiquei trabalhando na mesma empresa e fazendo faculdade. Resumo da ópera: terminei a faculdade, entrei sem saber nada, saí sabendo muito pouco. Saí sabendo, lógica de programação, algoritmo, um pouco ali de C Sharp, mas muito pouco, um pouco de PHP, mas também muito pouco. E pensei, fudeu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não sou desenvolvedor? O que eu vou fazer? Para mim, na faculdade, isso é um erro que eu vejo nas faculdades, é o seguinte: não mostrar o quão é grande a área de TI. O quão é grande, você não precisa ser só desenvolvedor. Você pode ser um PO, você pode ser um agilista, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um QA. Então, o que aconteceu? Eu, terminando a faculdade, isso no último período, tive meu segundo filho, né? Que eu tinha um filho e um enteado, meu segundo filho. Ele nasceu com glaucoma congênito, que é esse que vocês vão ouvir de vez em quando ele gritando aqui e falando. Ele nasceu com glaucoma congênito. Então, foi o início. A gente descobriu ele com 10 dias. 10 dias a gente acordou de manhã, os dois olhos dele estavam brancos. Aquele desespero, e no início muita cirurgia, uma cirurgia atrás da outra. Era o dia inteiro no Hospital de Clínicas de Curitiba com ele. E fui demitido da empresa que eu estava há anos trabalhando. Que o chefe era meu amigo, os filhos eram todos meus amigos de infância. Estava sem emprego, não tinha feito um estágio, sabia bolhufas de desenvolvimento. O que eu vou fazer? Aí foi o momento que eu desisti realmente da área. Desisti da área de tecnologia. Com a minha esposa, ela sempre foi muito boa na cozinha. Começamos a fazer salgado para vender na rua. Sabe, com porta-mala, abrindo porta-mala, vendendo salgados. E eu comecei a vender em construções, 5 horas da manhã, chegando, vendendo salgado. Dava um troco legal, gostava. E eu tive a ideia, eu moro muito perto da UTFPR, da Ecoville, aqui em Curitiba. Eu tive a sacada de vender ali na faculdade. Tive uma sacada legal até que começou a movimentar muito, que era R$1,50 um copo de café e um cigarro solto. E nesse um copo de café e um cigarro solto, eu tive o prazer de conhecer, se ele estiver vendo, muito obrigado, Rafael Kulig. Ele fazia engenharia. E eu contei minha história para ele, ajudei ele em alguns trabalhos que ele tinha com Python, principalmente no início. E ele falava: Zé, mas por que você não tá na tua área, cara? Ah, cara, porque eu sei pouco, ninguém vai querer me contratar ou algo do gênero. E daí ele falou pra mim: pô, vai e faz, segue a tua área, pega um emprego de júnior, algo do gênero, de desenvolvimento. E eu tinha medo de entrar na área e de repente não conseguir bater o que pediam, não ser nenhum júnior, por exemplo.
E ele falou pra mim, por que você não entra na área? Por que você não segue a tua área de... Daí ele falou pra mim, por que você não entra na tua área? Por que você não trabalha na tua área de analista de desenvolvimento, desenvolvedor de software, área de TI, que você se formou, você gosta? Eu falei, eu amo, mas eu tenho medo. Eu não fiz estágio, acho que eu não vou conseguir ser um desenvolvedor. E aquilo que ele falou ficou na minha cabeça. Eu, putz, eu tô vendendo, não desmerecendo nada, mas eu tô vendendo salgado na rua. Sou um analista, desenvolvedor, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, formado, poderia estar trabalhando na área que eu escolhi, na área que eu amo desde sempre, e estava fazendo outra coisa, porque eu pensava que não ia conseguir entrar. Essa época meu filho já tinha diminuído em médicos e hospital, então já dava para voltar a trabalhar. Falei, vou mandar currículos. No primeiro currículo que eu mandei foi para Top Data, uma empresa de relógio ponta e catraca. E eu fui para me candidatar para uma vaga de júnior desenvolvedor. Fui fazer entrevista. Beleza, conversei, fiz a prova de desenvolvimento. Prova mamão com açúcar, achar entre 10, de 0 a 10 os números pares, aonde que ia ser alocado na memória tal coisa, onde... sabe aquelas provas de faculdade mesmo, bem simples, de algoritmo assim? E foi isso. Beleza, eu consegui passar da primeira etapa da entrevista e fui conversar com o gestor, que eu tenho muito que agradecer ao Cleverson. Ele, conversando comigo, ele falou, pô, você tem uma prática, trabalhou anos de suporte técnico de relógio ponta e catraca, e lá também uma empresa de relógio ponta e catraca, e softwares de relógio ponta e catraca. Ele falou assim, você não quer trabalhar de tester? De técnico de testes? Falei, cara, quem tá na chuva tá pra se molhar, tô duro, não trabalho na área, vamos embora, vamos ser técnico de testes. Cara, agradeço a Deus por isso. Deus não faz nada errado. Deus sabe tudo o que faz na nossa vida. Deus sabe o que é melhor pra você. Porque aí eu não tinha ideia que existia uma área de testes. Eu não tinha ideia. Até por isso que eu tô fazendo esse canal, porque existem pessoas que não têm ideia, estão na faculdade de análise e desenvolvimento e não têm ideia que existe uma área de testes. Até por isso que eu criei esse canal, para poder mostrar que existem muitas áreas, quando você está fazendo análise, desenvolvimento, ciência da computação, que você pode seguir sem ser desenvolvimento de software. As pessoas focam muito em desenvolvimento de software, mas é uma área muito grande. Então, eu entrei nessa área de testes que até então não tinha ideia. E lá dentro eu conheci o cara que mudou minha vida, que se chama Josafá. O cara trabalha há uns 18 anos como tester manual. Pense há um tempo atrás, isso, pessoas trabalhando como tester manual há 18 anos atrás, com tester, só teste. E é impensável isso, pra mim era uma coisa muito louca. E ele tinha uma ideia de testes que era uma coisa tipo... Eu às vezes falava, Josa, eu acho que eu terminei aqui essa homologação, que era uma área de homologação. Terminei essa homologação, não tem mais bug. Ele falava, Zé, faça tal coisa, vê se não vai dar um bug. Cara, dito e feito, dava um bug. E ali com ele eu aprendi métodos de testes, como criar um cenário de teste. Ele sempre me dizia, cara, perca 2 dias que seja criando um roteiro de testes, um plano de testes e um cenário de testes. Você vai ganhar 10 dias no final. Se perder esses 2 dias, você vai ganhar 10 dias no final. E ele só testava manual. Ali é só teste manual. E ele tinha uma coisa que eu quero ensinar pra galera de teste manual. Testes, por exemplo, de aplicativos desktop. Ia ser uma nova versão, o que ele tinha? Várias bases de dados, que ele sabia o que esperar. Por exemplo, softwares de ponto. Por exemplo, ele tinha lá base de dados que tais usuários que dá tanto de adicional noturno, tantos usuários que dá tanto de banco de horas, tantos usuários que dá tanto tanto de cálculo de horas, enfim. Ou de acesso, esse usuário pode passar na catraca, esse não pode, esse pode sair por tal catraca, entrar em tal catraca.
E isso deixava muito mais rápido, porque dele tinha o quê? Um roteiro de testes já com o que esperar. Tipo, você coloca a base de dados 1, vai esperar isso, e você dá um checklist e ok, está ok ou não está ok. O que acontece? Colocava a base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Colocava outra base de dados, via os resultados, ok. Deixava o teste de regressão muito mais rápido em cada versão. Isso aí é versão à torta e direito, porque cada bug novo tinha que gerar uma nova versão e tinha que retestar essa versão, e isso acelerava muito. E ali eu fui aprendendo todas essas técnicas de testes, esse amor por teste fui pegando. Tive pessoas que me ajudaram em questão de consulta em base, não tinha ideia de SQL, de queries, e eles me ajudaram em questão de fazer buscas, entender realmente o sintaxe do SQL, me ensinaram muito de desenvolvimento, e ali foi a maior lição. E eu me apaixonei pela área, eu falei, cara, vou comprar uns cursos de testes automatizados. E foquei na área. O que eu fiz primeiro? Comprei um curso de C# completo. Fiz o curso C# para entender a sintaxe, para entender a linguagem. Beleza. Comprei um curso de testes com Selenium em C#. Beleza. Comecei a automatizar um monte de teste besteira, né? Entrar no YouTube, procurar tal vídeo, ver se apareceu aquele vídeo, no minuto tal, sair fora do vídeo e buscar outro, coisas assim, para eu aprender. E então fui para uma nova vaga, que era com ênfase em testes automatizados. E aí vem uma outra dica que eu quero dar. Você só vai aprender realmente a hora que você entrar, você só vai aprender a nadar realmente quando você entrar no meio dos tubarões. Ou seja, se joga na área. Se você tem medo, não tenha medo, se joga na área. Porque quando a água bate no bunda, você corre atrás e você aprende. Ali, cara, fui aprendendo. Tive grandes companheiros que me ajudaram muito, que foi o Lucas, o Mathieu, me ajudaram muito. E ali, eu consegui abrir meu horizonte de automação. E hoje eu estou numa empresa maravilhosa que se chama Azalp. Eu estou alocado na Unicred, sou analista de testes automatizados, trabalho hoje com Node.js, com Cucumber, usando o Jenkins e o BDD. Por que BDD? Por que eu quero passar BDD para vocês? O BDD é de fácil leitura. Você pode documentar um sistema em BDD. Hoje, a maioria das empresas que você entra não tem uma documentação muito boa. A maioria. Com o BDD, o desenvolvedor que for fazer uma nova versão de um sistema que você já testou, ele consegue ver tua análise de BDD. Vamos fazer um exemplo simples, uma pesquisa no Google. Dado que eu entrei no link do Google, quando eu digitar testes automatizados e pesquisar, então retornar tantos resultados de testes automatizados. Quem lendo isso não vai entender. É muito mais próximo, muito mais rápido do desenvolvedor entender. E isso, ele consegue entender muito mais rápido as regras. A chance dele errar em alguma regra ou mudar alguma regra que seja vital do sistema e ele desenvolver mais rápido é muito mais rápido. Ele consegue ler mais rápido, entender mais rápido, desenvolver mais assertivo. E aquela questão de ágil, de Scrum, de Kanban, de ser ágil. Entregas rápidas, com qualidade. Então, aqui, hoje eu trabalho realmente com Cucumber, com Selenium, com Node.js, automatizo com Postman também, testes API. E o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Já no próximo vídeo, eu já quero começar iniciando passando as metodologias de testes e começando botando a mão na obra em testes manuais. Vou ensinar vocês como fazer um teste manual assertivo, um teste manual bem feito, como criar cenários de testes, como você ter um cenário pronto e como passar para o desenvolvedor um bug que seja assertivo, que seja de fácil leitura, de fácil entendimento do desenvolvedor. E vamos seguir nessa linha. Primeiro, testes manuais. Primeiro, entender o que é um teste manual, como fazer um teste manual. Segundo, como fazer boas práticas de teste manual. E aí vamos adiante até os testes automatizados. Quero ensinar uma maneira bem descomplicada, bem tranquila.
Quero que as pessoas realmente entrem nessa área. Eu não vou ensinar a desenvolver sistema. Não vou ensinar linguagem de desenvolvimento. Claro que vou ensinar o básico ali para vocês entenderem. Vou hospedar tudo no meu repositório, no meu GitHub, para vocês poderem ter acesso. E dúvidas podem me perguntar. Se tiver alguma coisa, se quiser me mandar o teu Git, eu pego o teu projeto e vejo o que está de errado ou algo do gênero. Quero ajudar realmente as pessoas. Se você tem algum curso de alguma outra linguagem, de teste funcional, teste de estresse, teste de mutação, algo do gênero, e queira me passar também aceito. Se quiser gravar vídeo, eu hospedo aqui no canal, sem menor problema. A ideia realmente é fazer essa área crescer, porque essa área ainda é muito desconhecida. As pessoas não têm ideia o tamanho que é a área de testes automatizados, de testes manuais, a área de QA. Eu sei que eu não sou muito bom com palavras, mas eu quero mesmo ensinar as pessoas, fazer esse universo crescer e todo mundo obter sucesso. Valeu, galera! No próximo vídeo já vou iniciar mostrando testes, metodologias de testes primeiro, e iniciar com os testes manuais. Segue aí o canal, curta aí para a gente poder ter mais visibilidade e compartilhe para muitas pessoas, até desenvolvedores, poderem testar o seu sistema antes de liberar de uma maneira mais assertiva e com mais cenários. O que eu vou ensinar muito no início é como você ter a criatividade de criar cenários bem assertivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.